Boa noite, pessoal do Conexel. Aqui quem fala é Sandro Vigers. Estou aqui para falar sobre controle de formulários no Excel para criação de dashboards. Bom, primeiro eu queria me apresentar. Meu nome é Sandro Vigers, tenho 25 anos, sou de Joinville, Santa Catarina, sou engenheiro de produção formado pela UDESC. Tenho aproximadamente 10 anos de experiência com Excel, comecei bem cedo. Trabalho com gestão de indicadores, trabalho com projetos e análise financeira. Sou fundador da Excel Factory e dou aulas de Excel e também consultorias aqui na cidade onde eu moro, que é Joinville e região. Comecei a trabalhar cedo e gostaria de falar que é um prazer imenso estar aqui hoje, poder dar uma palestra ao lado de grandes nomes como Johnny Lopes, Thomas Vasquez, Júlio Battisti, Cláudio Damasceno, Fábio Baldini, Marcos Ripper. E, aliás, o Júlio Battisti foi um dos primeiros sites que eu acessei, onde eu tive minha primeira experiência com o VBA, quando entrei na empresa que hoje eu trabalho. Quando eu era estagiário ainda, eu precisei aprender VBA, foi no site do Júlio Battisti que eu comecei a ter os primeiros contatos com o VBA. Obrigado, e hoje é um prazer poder repassar isso para frente. Bom, vamos lá. Afinal, o que são controle de formulários, né? Preparei essa introdução rápida, uma apresentaçãozinha antes de a gente meter a mão na massa. Você já deve ter visto por aí, né? Esses controles que a gente que são até comuns, né, em sites, os botões ou aquele checkzinho que a gente nunca lê, né, antes daqueles contratos lá, né? Ou quando você escolhe a forma de pagamento, por exemplo, no site, se você quer à vista ou a prazo, ou a barra de rolagens lá do site, né? Enfim. Os controles de formulário nada mais são do que um conjunto de ferramentas do Excel que facilitam a interação do usuário com a planilha, ou seja, tornam a planilha mais fácil, mais interativa, para que o usuário não saia clicando em qualquer lugar, em qualquer célula, digite qualquer coisa em qualquer lugar e aumenta a produtividade, pois ele já sabe diretamente onde ele vai clicar e o que ele pretende com aquilo, né? E o que são dashboards, que é um dos objetivos desse curso? Dashboards, ou painel de controle, é a apresentação visual, um resumo das informações mais importantes e necessárias para alcançar os objetivos de um negócio. Ou seja, para os gestores de um negócio, seria o resumo de todas as informações que ele precisa para gerenciar, consolidadas e ajustadas em uma única tela para fácil acompanhamento do seu negócio. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Então, esse aqui seria um exemplo, né, de dashboard, onde a gente tem aqui gráficos de pizza, gráficos de barra misturado com gráfico de linha, aqui gráficos de preenchimento, mais alguns gráficos de linha, né? Aqui a gente pode ver gráficos de velocímetro que não são tão comuns, mas é possível construir no Excel, gráficos de rosca, mapas por região. No Excel 2013 já é possível fazer esse tipo de mapa, né? Aqui novamente a gente tem alguns gráficos de velocímetro e notem que a gente tem aqui alguns controles, como eu comentei, que a gente pode clicar, né, e a gente marcar esse nome dessas pessoas para que ela apareça no gráfico, né, que são os controles. Novamente aqui a gente pode aumentar ou diminuir o período das vendas, pode selecionar aqui, como a gente pode clicar, selecionar aqui está marcado até, né, outubro de 2008, né, marcado aqui. Então aqui novamente a gente pode selecionar a página, né, pelo que a gente pode ver aqui, né? Então esses são alguns exemplos de dashboards, né, que seriam resumos em formas gráficas para fácil visualização. Então a combinação de controles e gráficos no Excel permite a criação de dashboards para controle gerencial. Então, por exemplo, isso aqui é um controle, é um menu drop-down. E isso aqui são os gráficos. A combinação dos dois permite que a gente manipule os gráficos através dos controles, né? Então eu vou mostrar para vocês um dos principais tipos de controles, para que a gente possa então manipular os gráficos, ou melhor, manipular os dados e através dos dados manipular os gráficos, certo? Então, os principais tipos de controles. O mais comum, talvez o mais fácil de utilizar, é o botão. O botão é principalmente utilizado para executar macros. Então eu posso designar um botão para navegar de uma planilha para outra, executar uma caixa de comando, e a gente vai ver tudo isso mais para frente.
caixa de grupo, ela essencialmente é feita para agrupar caixas de seleção. Eu já vou mostrar para vocês. Então, essa caixa de seleção aqui, ela tem que estar dentro de uma caixa de grupo como essa aqui, para que ela entenda que essas caixinhas aqui são um conjunto, certo? Para que quando eu marque essa ou essa ou essa, ela saiba que fazem parte de um conjunto. Vale lembrar que quando ela é quadradinha desse jeito assim, eu posso marcar quantas eu quiser. Quando ela é uma bolinha desse jeito assim, eu só posso selecionar uma. Se você já navega pela internet, já tem contato com formulários, você já deve ter percebido essa diferença. A mesma coisa vale para esses botões de opção, eles têm que estar dentro de uma caixinha dessa, para que o Excel entenda que essas bolinhas aqui somam um conjunto, certo? Barra de rolagem. Quando você clica aqui na setinha para baixo ou para cima, ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, quando você vincula essa barra de rolagem numa célula, certo? Então eu posso, por exemplo, vincular isso aqui para o meu usuário preencher a idade dele, por exemplo, né? Ou esse aqui que também é igual, barra de rolagem, botão de rotação. Então, em vez de eu colocar ali, digite a sua idade, simplesmente, eu posso colocar, preencha a sua idade com esse botão aqui. Então, o cara vai clicando aqui até atingir lá 25, 26 anos, né? E assim por diante. Para finalizar, temos então as caixas de combinação, que são também conhecidas como drop-down. Servem para selecionar valores já definidos numa lista. Você clica aqui no botão na setinha, expande o menu, seleciona o valor. Ou também as caixas de listagem, né? Que são utilizadas para selecionar valores numa lista, permite que você selecione um valor ou mais. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, antes de a gente entrar propriamente na construção de um dashboard, eu queria mostrar a construção de cada um desses controles aqui para vocês. O nosso objetivo no final dessa palestra vai ser construir um dashboard como esse, mas a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco. Vamos agora construir cada um desses controles aqui. Então vamos lá. O primeiro comando controle que a gente vai criar vai ser o botão. Se vocês ainda não estão habituados, para inserir um controle, a gente tem que vir aqui na aba desenvolvedor. Se vocês não têm a aba desenvolvedor habilitada, a gente vem aqui no botão do Office, opções do Excel, a gente navega aqui em personalizar, ou melhor, desculpa, aqui mais usado, mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Se vocês têm o Office 2013, é um pouquinho diferente. Aí sim é aqui em personalizar, vocês vão achar aqui nesse menu direito a aba desenvolvedor e vocês vão marcar com um checkzinho, ok? Então vamos lá, desenvolvedor, inserir. Vamos lá, inserir botão. Clica e arrasta para desenhar o botão do tamanho que você quer. Pode ver que ele já criou ali o título do botão e ele está te perguntando assim, aqui qual que é a macro que você quer. Como a gente não vai gravar nenhuma macro, eu vou aqui criar uma nova macro rapidinho e eu vou simplesmente criar uma caixa de mensagem aqui. Certo? Então, esse botão aqui vai executar a macro ali que eu criei, que é a caixa de mensagem Olá Mundo. Se vocês já têm um pouquinho de familiaridade ou não com VBA, esse comando aqui, message box, Olá Mundo, vai criar uma caixa de mensagem aqui na tela, Olá Mundo. Então, cada vez que eu clico nesse botão, ele gera essa mensagem. Perfeito? Então, essa é a função básica do botão. Eu posso ainda criar qualquer tipo de macro, posso gravar uma macro. Por exemplo, vamos gravar uma macro aqui, que seja macro 1, pintar essa célula aqui de amarelo, certo? Parei a gravação da macro e agora eu vou criar um novo botão que ele vai executar a macro 1 aqui, ok? Pintar de amarelo aqui. Quando eu clico em qualquer célula, eu clico em pintar de amarelo, ele pinta a minha célula de amarelo. Perfeito? Então, essa é uma das funções mais básicas do botão. Vamos agora
conhecer as caixas de seleção e o botão de opção usando as caixas de grupo. Então aqui eu vou chamar essa aba aqui de botão, porque depois eu vou deixar essa planilha de exemplo para vocês poderem baixar. Perfeito? Então vamos aqui. Caixa de seleção. Vamos lá, vamos inserir então aqui caixa de grupo 1. Aqui dentro a gente vai inserir caixa de seleção 1, caixa de seleção 2, caixa de seleção 3. Então aqui, vamos ver. Eu gosto de, sei lá, filmes de... Vamos supor que fosse uma pesquisa, né? Eu gosto de filmes de ficção, ou sempre que você quiser selecionar algum controle, você seleciona Ctrl e clica, certo? Eu gosto de filmes de ficção, terror e comédia. Notem que como ele é quadradinho, eu posso selecionar mais de um, certo? Então eu posso selecionar, eu gosto de filmes de ficção, terror e comédia, certo? Agora, se fosse assim, vamos considerar que fosse uma pesquisa. Pesquisa de gênero, ou sexo, masculino ou feminino. Então, gênero masculino e gênero feminino. Notem que agora eu só posso selecionar um, correto? Muito bem. Então essa é a principal diferença entre o quadradinho e a bolinha. Agora, notem que esses valores, eles não estão indo para lugar nenhum. Eles só estão aqui, são apenas uma informação visual. Eu não consigo manipular essa informação aqui. Como que eu vou... eu gosto de filmes de ficção, mas eu não consigo gerar uma base de dados a partir disso aqui, né? Então, vamos supor que eu quisesse saber... Eu quisesse criar uma base de dados a partir disso, né? Por exemplo, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Vou fazer assim. Ele gosta, ou melhor, a pessoa gosta de filmes de ficção, terror, e comédia. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai vincular esse ficção aqui com essa célula aqui do lado, terror com essa célula aqui do lado, comédia com essa célula aqui do lado. Por quê? Para que a gente possa então aplicar fórmulas em cima disso aqui, para que a gente possa contar, fazer média, fazer soma, e aí sim então, dessa maneira, gerar os gráficos, gerar os dashboards, e dessa maneira manipular. Perfeito? É dessa maneira que a gente vai construir os dashboards, vinculando esses controles às células e vinculando essas células a possíveis fórmulas e gráficos. Entendido? Então vamos lá. Clica com o botão direito, formatar controle. Aqui a gente vai vincular essa célula com essa. Vai vincular esse controle com aquela célula. Estado que ele se encontra nesse momento, selecionado. Perfeito? Notem que agora ele já diz que aquele controle é verdadeiro, ou seja, ele está marcado. Se eu tirar, ele diz, esse controle não está marcado, ele é falso. Vamos para o próximo, formatar controle, vinculei. Se eu marco, ele diz verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Formatar controle, vinculei. Então vamos lá. Então, percebem a diferença? Que agora eu tenho os valores indo para uma célula, e se eles estão numa célula eu consigo trabalhar com eles, eu consigo aplicar fórmulas, eu consigo contar, eu consigo gerar gráficos. Essa é a diferença.
Agora, novamente, para cá ou para cá. Vamos ver qual que é a diferença. Formatar controle, vínculo da célula. 1. Tá vendo que eu selecionei esse, ele disse 1. Ué, por que esse aqui ele diz verdadeiro ou falso e esse ele diz 1? Porque quando eu clico aqui ele diz 2. 1 e 2. Então, essa é a opção 1 e essa é a opção 2. Não é verdadeiro ou falso porque eu não consigo desselecionar. Né? Eu não tenho... Ou é masculino ou feminino. Não tem como deixar em branco a resposta. Então, é 1 ou é 2. Claro, eu posso vir aqui e deletar o número 1, né? Vou deixar 0. Mas ou a opção é 1 ou a opção é 2. Perfeito? Então, óbvio que aí eu teria que trabalhar isso a partir de um PROC-V ou uma coisa semelhante para que eu manipule esse dado para que saiba que um é masculino e 2 é feminino. Entendido? Então essa é a forma usual da gente trabalhar com caixa de seleção e caixa de opção. Vamos ver agora a barra de rolagem. A barra de rolagem é muito simples. Vamos inserir aqui uma barra de rolagem horizontal, melhor, vertical, e uma barra de rolagem horizontal. Já vamos inserir também na sequência um botão de rotação, pequenininho aqui do lado. Da mesma forma que a gente trabalhou vinculando as caixas de seleções com uma célula, a gente vai vincular as barras de rolagem. Então aqui do ladinho, eu vou deixar aqui no cantinho. Aqui. Sempre lembre que quando a gente tiver que selecionar um controle, aperta Ctrl e clica no controle, certo? Vou deixar aqui nos cantinhos. Então assim, opa. Então aqui, eu vou colocar aqui, idade, como eu tinha comentado anteriormente. Então aqui, 25, minha idade. Vou vincular esse controle. Aqui tem um pouquinho mais de detalhes. Valor atual é o valor que a barra de rolagem se encontra no momento. Como ele não tem célula nenhuma vinculada ainda, ele vem com 0. Eu já vou vincular aqui na idade. Ele vai assumir 0 ainda, porque não atualizou. Né? Valor mínimo é o valor mínimo que a barra de rolagem vai poder assumir quando ela está bem aqui na esquerda, ou quando ela está bem aqui em cima. Valor máximo, quando ela está bem aqui na direita, ou seja, quando eu pressiono todo para a direita. Alteração incremental. Cada vez que eu pressiono na setinha, quantos passos ela pula. Mudança de página. Cada vez que ao invés de eu apertar aqui na setinha, eu pressiono aqui no meio para dar aquele pulão grande, sabe? Ele vai pular 10. Vínculo de célula é aquela célula ali no meio. Então notem que a alteração incremental é 1 e mudança de página é 10. Vocês já vão perceber a diferença. O valor mínimo aqui é 0. Perfeito. Então, ó, idade. Vou colocar aqui 25. Notem que ele já foi ali, né? Então, ó, 26, 27, 28, estão vendo aqui, ó? 29, 30. Agora, notem se eu clico aqui no meio, em vez de clicar aqui, ó, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Chegou no máximo. Chegou daqui, não vai mais. Mesma coisa, quando eu volto até aqui o final, não vem mais. Esse botão aqui é a mesma coisa. Formatar controle. Alteração incremental 1, vínculo da célula aqui. A diferença é que ele não tem esse pulo grandão aqui, né? Mas estão vendo que quando eu clico aqui, é a mesma coisa. Ele até mexe aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa, ó. Ele até mexe aqui, ó. Eu mexo aqui, ele mexe aqui. Porque é o mesmo. Eles estão vinculados na mesma célula. Todos eles estão vinculados na mesma célula. Quando eu mexo num, vai mexer no outro e assim sucessivamente, ó. Todos eles estão se mexendo igualzinho, ó. Então, essa é a aplicação do botão de rolagem, certo? Da barra de rolagem e do botão de rotação. Para que isso pode ser usado? Pode ser usado para você ver seus funcionários, por exemplo. Vamos criar rapidinho aqui um exemplo. Vamos fazer assim. Vou excluir isso aqui. Vou aqui rapidinho uma listinha de funcionários. João, Maria, José, Diego, Diogo, Fernando,
Então aqui vamos dizer que seja matrícula, nome, idade. Sei lá, um exemplo bem bobinho, né? E aqui eu tenho matrícula, nome, idade. Né? Então aqui eu tenho um PROC-V, que eu vou procurar pela matrícula, nessa matriz aqui. Vou procurar pelo nome. E aqui eu quero saber a idade. Então vamos lá, vamos vincular esse botão de rotação aqui justamente na matrícula do nosso funcionário. Então eu posso utilizar, olha só, para navegar através dos nomes das matrículas dos funcionários. Então cada vez que eu clico, ele muda automaticamente o nome dos funcionários. Tá vendo? Chegou no 11 e não tem mais, já deu erro. Tá vendo? Então eu posso inclusive colocar aqui que o valor máximo é 10. Perfeito? Então vamos lá. Tá vendo? É uma das maneiras que a gente pode utilizar aqui o botão de rotação ou a barra de rolagem. Entendido? Então vamos lá. A gente passou já por todos os controles de formulário que a gente tinha previsto. Vamos então botar a mão na massa agora, de verdade, para construir o dashboard que a gente tem como objetivo. O que a gente pretende? O que eu pretendo construir com vocês agora? Pretendo construir com vocês o seguinte. A gente vai construir um dashboard que é o seguinte. Eu tenho uns dados ali que eu uso no meu curso de Excel Ninja, que é um dos cursos que eu dou aqui na Excel Factory, que é basicamente o gerenciamento de uma empresa fictícia que a gente chama de banca de limonada. A gente já tem todos os dados e a gente vai partir do princípio que a gente vai construir esse dashboard já tendo as informações. Então, a gente vai construir o dashboard da seguinte maneira. A gente vai ter o ano que a gente quer visualizar, por exemplo, faturamento, venda por região, fluxo de caixa e quais são os maiores clientes. Então, com o menu drop-down... eu não expliquei isso aqui, tem que voltar ali para mostrar para vocês. Com o menu drop-down, a gente vai selecionar o ano, a gente vai ver o faturamento por produto, usando uma caixa de seleção. Na caixa de seleção também aqui a gente vai ver a venda por região nos meses. No fluxo de caixa a gente vai escolher se a gente quer ver quantos a pagar, somente quantos a receber, ou se a gente quer ver o saldo também, perfeito? Então, essa é a maneira que a gente vai construir nosso dashboard. Esse é o objetivo que a gente vai ter para construir o dashboard. Deixa eu só mostrar rapidinho para vocês como é que a gente constrói também a caixa de seleção. Vamos lá, eu esqueci de mostrar, desculpa. Caixa de seleção, até faltou ali no material. A caixa de seleção é assim, a gente seleciona a caixa de seleção, deixa eu mostrar de novo, caixa de seleção. Caixa de seleção, então essa é a caixa de seleção. Esse é fantástico. Onde está aqui? Tem 1, tem 2. Você percebe que quando a gente insere ele está vazio? Clica com o botão direito, formatar controle. Intervalo de entrada, da onde vão vir meus dados. Quais são os dados que eu quero que apareça no drop-down, que é o item de controle. Seleciona a região, dá Enter, vínculo da célula, para onde que eu vou jogar os valores depois que eu selecionei, para cá. Perfeito? Lista suspensa, qual que é o tamanho da lista quando eu abrir ela? 8 itens, tá bom. Então eu selecionei aqui, itens de 1 a 10, e olha só, tá aqui todos os itens. Selecionei o item 7, olha aqui, 7. Notem que ele não aparece o texto que eu digitei, item 7, ele vai aparecer somente a posição do item. Então, novamente, eu tenho que fazer alguma manobra para correlacionar esse número do item com o texto do item, se eu quiser relacionar. Claro, eu posso usar algum PROC-V aqui, que é o mais fácil de relacionar isso aqui, né? Eu poderia fazer dessa forma aqui. Somente se for necessário, né? Tá vendo? Tem também um outro tipo de caixa de seleção aqui, que é essa caixa de listagem, que é essa caixa aqui. Ela já fica aberta, você não tem que clicar no botão para ela abrir. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A diferença é que ela permite que você selecione somente um objeto, múltiplos objetos ou
seleção estendida, que seja um do lado do outro. Eu vou mostrar para vocês. Seleção simples primeiro. Seleção simples, eu só consigo selecionar um objeto. Tá vendo? Assim. Se for seleção múltipla, eu consigo selecionar objetos assim. Tá vendo? Olha só. Só que notem que agora ali, ele já não aparece mais, porque o Excel não consegue jogar 2, 3 valores em uma célula só. E agora, se for seleção estendida, eu consigo fazer isso aqui, ó. Mas eu não consigo pular, tá vendo? Eu só consigo estender a seleção. Eu não consigo selecionar o item 10 e o item 1, certo? Quando é seleção múltipla, eu consigo selecionar o 10 e o 1. Quando é seleção estendida, eu só consigo estender a seleção. Do 10 para o 1 eu não consigo. Eu consigo 1, 2, o 3 e assim sucessivamente. Perfeito? Então, essa é a diferença do drop-down para a caixa de listagem. O drop-down eu seleciono um por vez e tenho que clicar no botãozinho para ele abrir o menu. E a caixa de listagem eu consigo selecionar um ou mais e a caixa já fica aberta. Perfeito? Então, dessa forma a gente termina de ver quais são todos os tipos de controle disponível para a gente então partir para a construção dos dashboards. Espero que vocês tenham entendido de forma clara. Se ficou alguma dúvida, depois vocês podem me mandar algum e-mail. Meu contato vai ficar aqui no Conexel. Esse material eu acredito que vai ficar disponível para vocês aqui, né? E então vamos partir, vamos botar a mão na massa para a gente construir de verdade agora um dashboard perfeito e profissional, beleza? Vamos lá, parte 2, daqui a alguns minutos. Abraço! Então pessoal, vamos para a segunda parte, vamos botar a mão na massa. Vamos então construir o dashboard. Eu tirei um print screen do nosso objetivo ali. Eu tinha criado isso aqui com alguma imagem no PowerPoint mesmo. Vamos fazer então exatamente o que eu estou propondo aqui. Primeira parte. Eu vou criar uma aba para cada gráfico que eu tenho aqui, para ficar mais fácil e mais organizado. Como a gente está vendo aqui, são 4 gráficos. Os dados já estão aqui dentro, como vocês podem ver, a lista de dados são bem grandes, a gente tem em torno de 2.000 linhas para cada base de dados, certo? É um dos objetivos do curso que eu tenho no Excel Ninja, que é que os dados sejam complexos. Então vamos lá. Vamos criar então aqui dados gráficos, faturamento, dados gráficos região, qualquer outro, dados gráficos fluxo de caixa, e dados gráficos maiores clientes. Não necessariamente você precisa fazer assim, eu gosto de fazer dessa forma para ficar mais organizado, beleza? Vamos lá, o que a gente precisa de dados para o faturamento? A gente precisa então criar os meses e uma divisão por produto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com soma sexta, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, se a gente olhar aqui na base de dados, eu já tenho separado as vendas com o mês aqui. Mês 1, mês 2, mês, e assim mês 3, né? E aqui, ano 2014, 2015. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, então, ano e mês. Mês 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Até o mês 12. Aqui eu vou colocar produto 1. Deixa eu só deslocar aqui do lado. Na nossa lista são 10 produtos, certo? Melhor, eu vou colocar de 1 a 10, porque os produtos estão codificados de 1 a 10. Se vocês olharem aqui, os produtos eles estão codificados de 1 a 10. Eu já vou gerar essa lista de produtos aqui. Só vamos aqui então gerar uma lista.
produtos são esses aqui, certo? Produtos são esses aqui. O que vai acontecer? Aqui do lado, essa célula aqui que vai me dizer se esse produto vai ou não aparecer no gráfico. Porque eu vou vincular essa célula aqui com um desses botãozinhos aqui. E esse botãozinho aqui vai me dizer se esse cara aqui vai ou não aparecer no gráfico. E por fim, esse cara aqui vai ser a soma de todos os produtos aqui. Somente essa última linha aqui é que vai aparecer no gráfico. Certo? E a gente vai fazer isso com soma Cs, então, vamos lá. Soma Cs, intervalo da soma. Vamos pegar aqui total da venda. Primeiro critério. Vamos pegar o código do produto. Critério. Vai ser a própria código do produto aqui. Intervalo do critério 2. Vamos pegar então o mês. E vamos pegar esse mês aqui. Intervalo do critério 3. O ano. E vamos pegar esse ano aqui. Correto? Fechou. 0, porque a gente não digitou nada ainda. Vamos só fazer um teste. 2014. E ele já traz o valor pra gente. Lembrando que essa célula aqui vai estar vinculada com a opção lá de mostrar ou não o produto. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um C antes aqui do soma. Se essa célula aqui for verdadeiro, então sim, ele vai realizar o soma C. Se não, ele vai mostrar 0. Como nenhum na soma não está verdadeiro, então não mostra nada. Só quero fazer uma pequena correção, tá? A gente não vai usar o bolinha aqui, tá bom? A gente vai usar o quadradinho. Eu posso escolher vários produtos para compor meu faturamento, tá bom? Porque aí sim a gente vai usar o verdadeiro ou falso aqui. E agora, então, vamos arrastar aqui. Deixa eu fixar aqui essa coluna, porque quando eu arrasto não tem problema. Perfeito. Então, vamos ver. Quando eu coloco o falso aqui, e o que a gente vai colocar no gráfico é somente essa linha aqui de baixo. Certo? Então, vamos lá. Vamos criar um gráfico desses caras aqui. Melhor, só preciso criar esse cara aqui como gráfico. Inserir gráfico de coluna. Perfeito. Vou fazer o seguinte, vamos mover esse gráfico lá para a planilha 1. Que é exatamente dessa forma que a gente vai organizar aqui. Como está aqui no nosso exemplo, a gente vai fazer dessa mesma forma aqui. E aqui a gente vai fazer uma formataçãozinha no eixo. Só para ele mostrar aqui milhões, talvez, para ficar melhor. Beleza. Aqui vamos botar esse eixo. Vou deixar assim. Vou colocar aqui o valor. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho.
Então, vou colocar esse gráfico aqui. Beleza, o primeiro gráfico está feito. Depois a gente vai colocar, colocando aqui, colocar um pouquinho mais de espaço para a gente colocar os botões de opção. E agora sim poder, vamos lá. Então vamos inserir um a um. Primeira coisa, inserir a caixa de opção aqui do ladinho. Talvez essa caixa tenha um espaço um pouco pequeno, lembrando que são 10 produtos, né? E o nome dos produtos são grandes. Então eu vou colocar aqui produtos. Vamos deslocar esse gráfico para o lado, depois a gente vê o tamanho que a gente vai precisar. Lembra do nome dos produtos? Não lembramos, né? Então vamos pegar aqui, vamos colar aqui do ladinho. Então vamos lá, o primeiro produto. O que a gente pode fazer como artifício é colar esses nomes aqui dentro e a gente coloca as caixas sem nome, sem texto mesmo aqui, ó, tá vendo? E aí fica mais fácil, que a gente não precisa digitar texto a texto, certo? É uma maneira de ser mais produtivo, certo? Vamos lá, Ctrl, arrasta para baixo para copiar, Ctrl, arrasta para baixo para copiar, Ctrl, arrasta para baixo, Ctrl, arrasta para baixo. Tem que ser cuidadoso e cauteloso nessa hora, porque é bem chatinho. O que a gente pode fazer agora? Seleciona o Ctrl e dá uma arrastadinha para baixo com a setinha para que eles fiquem bem organizados. É importante a gente ser cuidadoso nessa hora para que as nossas planilhas fiquem bonitas, fiquem organizadas, né? A gente nunca sabe quem vai ver nossas planilhas. É bom que a gente transpareça uma imagem profissional e de organização, beleza? Vamos lá, vamos deixar bem bonitinho aqui. Nosso tempo é curto, então eu não vou ficar me preocupando muito com isso, mas é importante que vocês sejam bem cautelosos, beleza? Então tá certo, o nosso primeiro gráfico está pronto. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vincular cada um desses botões com as células lá do outro lado. Vamos lá, primeiro botão, formatar controle, vínculo da célula, gráficos de dados de faturamento, vinculado. Beleza, B3, formatar, controle, faturamento, B2, formatar, controle, faturamento. Não vou vincular todos, bom, vou fazer, primeiro exemplo, vou fazer completo, tenho medo que estoure o nosso tempo. Vocês estão vendo que o gráfico já está alterando ali? Conforme o Excel vai atualizando, cada botãozinho aqui, ele já está atualizando o gráfico. Ó. Quando eu colocar o último, ele vai zerar. Ó, tá vendo? E agora, à medida que eu clico, ele vai atualizando o gráfico, tá vendo? Olha só. É um dos primeiros resultados que a gente tem. Legal, né? Vamos fazer mais um controle aqui, que está proposto aqui no nosso objetivo, que é esse controle aqui, ó, que é o ano. Legal? Vamos lá. Vamos digitar aqui em cima, mesclar essas duas células. Eu não gosto de mesclar células, mas vamos abrir a exceção. Ano, vou pintar aqui. Ano, e vou inserir aqui. Drop down bem pequenininho. Assim. Aqui eu vou fazer um outro artifício, tá? Eu vou jogar aqui pro cantinho. Eu gosto dessa célula A aqui, tá? Número 1 e número 2. Número 1 é 2014. Número 2 é 2015. Por quê? Se vocês lembram, no menu drop-down, ele vai sempre se orientar por número 1 e 2. Primeiro e segundo item. O número 1 vai ser 2014. 2, 2015. E a gente vai selecionar aqui, formatar controle, intervalos de entrada, 2014 e 2015. Vínculo de célula. Eu vou jogar que seja aqui do lado.
a célula Z. Talvez depois a gente tenha que jogar pro lado. Beleza, tá vendo que já tá aparecendo 2014, 2015 aqui. Agora, esse dado do gráfico de faturamento, essa célula aqui vai ser igualzinha a essa célula Z que a gente falou aqui. Legal? Ou melhor, a gente vai fazer um PROC-V dessa célula aqui. A gente vai procurar por essa célula, nesses caras aqui, e vai retornar a segunda coluna, que vai me dar exatamente o ano de 2015. Quando eu altero aqui para 2014, o gráfico já altera. O gráfico altera aqui para 1, que altera aqui para 1, que vai realizar um PROC-V, que vai procurar aqui 1, e ele vai retornar lá 2014, legal? Então tá bom, essa primeira parte está feita, vamos então adiante. Venda por região, gráfico de pizza, selecionando o mês na caixa de seleção. Legal, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos então no dados gráfico por região. O que a gente tem que fazer? Pessoal, para adiantar um pouco o andamento da palestra, eu já deixei organizado aqui os dados para a região. Então vamos lá, vamos só construir o gráfico aqui. Inserir gráfico de pizza, certo? Vamos mover o gráfico lá para planilha 1. Depois a gente vai. Perfeito, vamos mover o gráfico aqui. Vamos tentar deixar ele só mais ou menos do mesmo tamanho aqui, para a gente manter mais ou menos a organização. Aqui do ladinho a gente vai inserir então uma caixa de listagem, que é essa caixinha aqui. A gente vai deixar desse tamanho aqui. Beleza? E a gente vai colocar os meses ali, né? Que é o que a gente tinha proposto aqui. Eu já movi esses caras aqui mais pro ladinho. Vamos colocar aqui janeiro, fevereiro, março, vamos arrastar novembro, dezembro. Formatar controle, intervalo de entrada, essa lista aqui, vínculo da célula. Vou colocar aqui. Então essa célula somada, vamos colocar aqui novamente uma lista depois para a gente saber o que a gente está procurando. Então, vou pintar de amarelo aqui para a gente saber que essas são as células onde os valores estão vinculados. Beleza? Então tá bom, então já tá legal aqui, já estou colocando um indicadorzinho que é o nome do gráfico. Aqui é faturamento, aqui é venda por região. Só vamos ver se a gente está conseguindo fazer certinho. Esse aqui não está vinculado correto, porque olha só, aqui no gráfico por região eu já fiz o soma 6 correto para ele pegar o mês e o ano que já está vinculado lá no mesmo drop down que a gente fez. Só que esse ano aqui, esse mês ele não está vinculado lá, então eu vou vincular ele aqui na frente com esse mês aqui, ó, que é onde tá vendo que ele zerou? Por quê? Agora se eu selecionar janeiro, ele então vai jogar o número 1 ali. Fevereiro, março, abril, maio, junho e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Essa é uma das formas que a gente tem, né? E assim, janeiro de 2015. Se eu mudo para 2014, janeiro de 2014. Beleza? Vamos aproveitar que tem um pouquinho de tempo então para incrementar um pouco. Vamos colocar aqui uma barra de rolagem, então. Barra de rolagem, a gente pode colocar aqui, ó, da seguinte forma. Vamos setar aqui que o valor mínimo é 1, o valor máximo é 12, que são os meses. Vamos vincular esse controle também aqui no mesmo, certo? Então ele tem duas escolhas. Ou ele pode escolher aqui o mês, ou ele pode navegar por aqui, ó, tá vendo? Então essa é uma das opções. Pessoal, já me adiantei aqui, criei o gráfico do fluxo de caixa, já criei as caixinhas aqui. Vamos agora vincular elas, né? Então,
aos dados do gráfico de fluxo de caixa aqui. Vou vincular eles a essas células aqui em cima. Então vamos lá, vou vincular essa caixa a essa célula aqui, das contas a pagar. Das contas a receber, vou vincular aqui, contas a receber. E do saldo, vou vincular aqui no saldo. A diferença é que agora, quando eu clicar no saldo, eu não só quero que ele zere, como eu faço ali, porque ali eu estou fazendo uma soma. Eu quero que o saldo suma do gráfico. Então, o saldo que ele está fazendo uma soma, né? Então, se esse valor aqui for falso, eu quero que ele desapareça. Então, não pode ser zero, porque senão ele vai ficar uma linha no zero do gráfico. Então, eu vou usar a função não disponível. Ele vai sumir do gráfico, pois o gráfico não exibe valores quando está não disponível. Então, tá vendo que ele dá um erro aqui? Só tenho que fixar essa célula aqui em cima, só um minutinho. Tá vendo que ele está dando um erro aqui na célula? Não é que ele dá erro, é que eu estou forçando ele a não mostrar. Então, vamos lá. Tá vendo que ele some o gráfico? Olha que bacana. Então, se eu botasse o valor zero, deixa eu mostrar para vocês. Ao invés de não disponível, eu botasse zero aqui, ele é um valor, ele é zero. Então, lá no gráfico, tá vendo que ele aparece todo zeradinho? Não é isso que a gente quer, não é? A gente quer que ele suma do gráfico. Então, é isso que a gente quer que aconteça. Opa. Talvez ele tenha voltado demais aqui. Isso. Então, quando a gente clica, o gráfico sobe. Beleza? Só deixa agora, então, de novo, né? Se esse valor aqui for igual a falso, eu quero que o valor suma. Vamos olhar ali. Contas a pagar, todas para baixo, né? Porque é saída. Contas a receber e o saldo. Se eu fizer só o saldo... desculpa, gente. O saldo ele não consegue aparecer sozinho porque as contas a pagar e as contas a receber não estão somadas. Então, o saldo depende do outro. Vamos fazer um artifício aqui. Vamos fazer um artifício aqui do lado. Vamos copiar esses valores aqui do lado. Deixa eu pensar. Copiar esses valores aqui do lado, não. Deixa eu copiar esses valores aqui antes das fórmulas. Por que eu estou fazendo isso? Porque o saldo, para ele aparecer, ele depende desses valores aqui. Então, eu não posso sumir com eles totalmente. Vou ter que fazer um intermediário, beleza? Vamos fazer de novo, é assim mesmo. A gente vai fazendo e refazendo, é normal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um que depende dos valores que
que são aqui verdadeiros ou falsos, e outro que não depende. O saldo aqui ele vai ser calculado a partir dos valores independentes, vamos dizer assim, né? Independente de ele aparecer aqui verdadeiro ou falso, o saldo vai estar sendo calculado. Então agora sim, a gente vai colocar aqui se esse aqui for falso, ele não aparece nada. E isso não vai alterar o saldo. Então o saldo vai aparecer de qualquer forma, independente de ele estar marcado como falso ou não, beleza? Vocês estão vendo que essa aqui não permaneceu inalterada. Então o saldo ainda permanece aparecendo, porque ele depende dessa aqui e não dessas. Essa aqui é só para exibição no gráfico, beleza? Então olha lá, o saldo continua sendo mostrado aqui. Se eu boto as contas a pagar, contas a receber, tiro, o saldo continua ali. Legal? Então, pessoal, aquele outro gráfico que eu coloquei aqui no canto acaba por sendo inútil. Acho que a gente conseguiu cobrir bem os tópicos que eram os controles, né, para dashboard, Excel. Os principais controles a gente conseguiu abordar, que era drop-down, caixa de listagem, botão a gente não chegou a usar, mas botão é principalmente para execução de macros, seja para navegar de uma planilha para outra, ou para executar uma mensagem ou algo do gênero. Caixa de opções, caixa de seleção, esses botõezinhos quadradinhos aqui são fundamentais. O redondinho, aquela bolinha, é muito semelhante, a vinculação é muito parecida. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer participar do Conexel. Johnny Lopes, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer imenso estar ao lado dos grandes nomes do Excel do Brasil. Tenho muito a agradecer, principalmente ao Júlio Batista, que foi o cara que me iluminou quando eu comecei a mexer com Excel. E fico à disposição, quem quiser tirar dúvidas, quiser mandar e-mail, meu e-mail é sandrovw@gmail.com. Quiser acessar o meu site, excelfactory.com.br. Estou à disposição e é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Abraço, valeu, tchau, tchau.